Continuando, então, a história do Congresso Internacional dos Comissários, o CONCOV, e para se ter a exata dimensão da importância desse evento, é preciso retornar ao ambiente que reinava na empresa e no país em maio de 76. O Brasil iniciava timidamente seu processo de abertura política e os comissários eram pouco respeitados como profissionais importantes na conquista e manutenção dos clientes na maioria das empresas nacionais e estrangeiras. O presidente da Aquivar, comissário Maurício Leal, com sabedoria escolheu Antônio de Souza para dirigir a comissão organizadora. Souberam colocar a Aquivar e a Varig em vulgar destaque no conceito das demais associações e empresas participantes. Lembro-me, acima de tudo, do presidente da Varig, Éric de Carvalho, que em discurso memorável salientou para o mundo ali presente o quanto eram importantes aqueles profissionais na conquista e manutenção dos mercados operados pela empresa. Sérgio Prates, diretor de serviço de bordo da Varig de 72 a 1990. Inicialmente, o serviço de bordo contava com o apoio de uma cozinha tímida em Porto Alegre. Com a implantação dos voos internacionais para Nova York, passou a contar com a cozinha do restaurante Vogue, no Rio de Janeiro. Mais tarde, instalou sua própria cozinha em Benfica, o que requeria um senhor planejamento para os deslocamentos dos caminhões até o Galeão Antigo. Mas, com a inauguração do novo aeroporto internacional, tratou de construir o maior complexo de cozinha das Américas, o Catering Hill, em 77, com 16 mil metros quadrados. Este foi, com certeza, o sonho idealizado e realizado por Sérgio Prates, que pensou nos mínimos detalhes para o trabalho realizado pelos funcionários, de competência comprovada e na beleza e qualidade dos pratos servidos a bordo, chegassem de forma rápida e precisa aos respectivos aviões da nossa empresa e de outras que usufruíam de nossa tecnologia. A promoção para voar os wide-bodies foi aguardada com ansiedade. Queria muito voar naqueles aviões. E esse dia chegou em 78. Era muita novidade tecnológica. Meu instrutor foi chefe de equipe Pio, saudoso Pio, amigo de infância da minha mãe, como depois eu vim descobrir. No voo 810 para Miami, num DC-10. Não poderia ter mais sorte. Pio era um dos melhores, além de um piadista de mão cheia. Tudo ficava mais leve e fácil com ele. Foi em um voo para Miami que fui apresentada a balança que pesava as malas dos tripulantes, as quais não podiam exceder 30 quilos. E a inventividade daquelas criaturas voadoras sem asas próprias mostrou-se vigorosa. Eles acharam no comércio local uma balança manual, daquelas de metal bem tosco, que foi a salvação da lavoura e o método mais eficaz para salvaguardar-se da rígida fiscalização. Mas com o tempo e experiência, muitos de nós fomos desenvolvendo a mão de tal forma, com excesso de peso em nossas bagagens, em qualquer voo para os Estados Unidos. Quantas vezes presenciei um corre-corre frenético dos tripulantes pelos corredores dos hotéis em busca de um colega que tivesse peso disponível e pudesse carregar o excedente do outro. Esse rigor americano só cedia brevemente no mês de dezembro, quando tínhamos autorização para carregarmos o tão esperado free shopping. Aquelas sacolas grandes de cor parda com compras de Natal. Com os deslocamentos frequentes de nossas casas para o Galeão, via Avenida Brasil, nossa atenção redobrava em dias de temporal. Os alagamentos provocavam enormes engarrafamentos e, consequentemente, atrasos, tanto de passageiros como de tripulantes. A maneira encontrada era sair muitas horas antes de casa e rezar para não sermos assaltados. Aliás, o perigo sempre rondou nossas cabeças. Creio que nossas saídas em plena madrugada eram planejadas e acompanhadas por nossos anjos da guarda, os comissários alados de Deus.
Nossa preocupação contínua com segurança nos era de extrema valia nos hotéis em que nos hospedávamos. Logo ao chegar, visualizávamos as saídas e escadas de emergência, localização dos extintores de incêndio e a leitura dos procedimentos a serem adotados, afixados na parte interna das portas dos quartos. Não foram poucas as vezes que fomos acordados no meio da noite com a sirene berrando em nossas orelhas para a rápida evacuação do local. Em função disso, nos precavíamos não dormindo nus, ou se o fizéssemos, uma roupa estava à mão para esses casos. Nos hotéis, descobri a força da superstição americana. Eles não usam o número 13 sequer para numerar andares ou quartos. Outra providência que tomávamos ao chegar aos hotéis era olhar todo o quarto, inclusive embaixo da cama, para evitarmos surpresas desagradáveis quanto à presença de ratos, aranhas ou qualquer outro bicho. Outro detalhe que fazia parte da rotina de nossa bagagem era os chinelos, a fim de evitar contrair micose do carpete contaminado e também a eletrostática, aqueles foguinhos, né? Além disso, costumamos lavar o boxe ou banheira, bem como o vaso sanitário e a tampa do mesmo, para evitar o possível contágio de doença do hóspede anterior. Foi por esse motivo que um colega excessivamente precavido limpou o vaso sanitário com álcool e, depois de organizar seus pertences, sentou-se no mesmo e, para relaxar, acendeu um cigarro. Bunda queimada foi o resultado que obteve em calma. Minhas malas viviam entulhadas de livros. Elas viajavam mais que passageiros esporádicos. Eu tinha prestado vestibular para economia e conseguia, a duras penas, frequentar as aulas. Em muitas delas dormia, pois o sono me acompanhava nos dias que ia direto para a faculdade. Do voo, né? Ia direto. Uniformizadinha. Por sorte, um colega cadeirante, morador da casa do estudante, compreensivo com minhas dificuldades, ofereceu-se para escrever os textos das matérias usando folha de carbono em seu caderno. Assim, ao eu voltar, tinha a cópia do que havia sido ensinado. Mas a luta para conseguir folga na escala para fazer provas dependia, em última instância, da boa vontade do escalador. Sofri, mas formei-me com louvor e meu trabalho monográfico de bacharelado versava sobre microeconomia na aviação. Fiquei lisonjeada com o convite do presidente L. Schmidt para ser economista da Varig. Mas na entrevista perguntei-lhe se haveria alteração do meu salário. Ao dizer-me que haveria queda salarial e que minha permanência na nova função independeria de minha capacidade, assim, atrelada à política da época, agradeci cortesmente. E disse que o gosto por voar iria prevalecer sobre o diploma recém-conquistado. Perderam uma grande economista e ganharam uma comissária completa, com olhar mais atento sobre a administração. O contato com as tripulações mais antigas desses aviões de grande porte foi diferente. Eles se consideravam semideuses, afinal foram os precursores na rota Helena Rubinstein. New York, Paris, Frankfurt, onde o critério adotado para a escolha dos comissárias baseava-se em antiguidade e idiomas. Quem falasse alemão e ou francês, além do inglês, tinha prioridade. Inicialmente, foram formadas somente 12 tripulações. Ganhavam ótimos salários, acrescidos de lucros auferidos por encomendas de produtos importados, e não deixavam dúvidas em seu comportamento, a ponto de comprarem joias caríssimas na Bulgari, Cartier e outras joalherias de renome e também roupas de grife. Foi nesse período que blusas Corregis, saias Chanel, sapatos Charles Jourdain, bolsas Pierre Cardin, conjuntos Cacharel se tornaram naturalmente íntimas do meu vocabulário e, eventualmente, de meu armário. Também foi nessa época que vi a face mais cruel da profissão, que tinha a solidão como companheira mais constante, o consumo de antidepressivos,
drogas e álcool por alguns colegas. Nossos happy hours eram regadas a chá. Chablis, Chambertin, Chateauneuf du Pape, champanhe. Só mesmo as pessoas com muito pé no chão para não deixar-se embalar por falsos valores. Graças a Deus, eu ganhei isso tudo, essa compreensão muito cedo. A facilidade em estarmos nas capitais mais cobiçadas do mundo era tanta que muitas vezes era confundida com esnobismo. Nossos parentes e amigos íntimos entendiam. Mas para aqueles que ralavam o ano inteiro para comprar uma passagem, nossa vida era quase uma afronta. Mas nem tudo era tão sério. Vivíamos criando histórias, piadas e galhofas. Num voo, não sei para onde, conheci um colega gay cearense, que dominava o inglês com aquele sotaque nordestino e tinha cara de gatinho. Cabeça larga, orelhudo, meio sem pescoço e baixinho. O cabra era engraçado até dizer chega. Em dado momento, pergunto-lhe de onde era. Não dá para perceber pelo meu biotipo que sou dinamarquês? Minha família nórdica deixou-me essa aparência de herança. Morremos de rir. O clima de alegria era tanto que os apelidos jorravam aos borbotões e muitos deles esquisitos, mas compreensíveis pelas características físicas dos brindados pela criatividade, tais como boca de sapo. Lembra? Que é o Maurício Leal, com a boca rasgada e salivando ao falar. O pássaro preto, a cor da pele do mulato de Souza, meio flap, pela doença pitose palpebral de ambos os olhos do Edson, meu querido amigo. Frango de macumba, a do Dávila, que com aquelas olheiras profundas parecia mais um frango de macumba. Textão, obviamente, pela avantajada careca do Rezende e tantos outros. Na década de 80, já com autorização para os wide-body fazerem voos para Porto Alegre, Brasília e Manaus, embarcou no Rio de Janeiro o autor Lauro Corona, com destino à capital amazonense para divulgar o filme Bete Balanço, do qual ele era protagonista. Entre uma conversa e outra, me perguntou se ele poderia fazer a demonstração de emergência. Queria fazer graça com os demais passageiros. Respondi de maneira delicada que naquele avião a estrela era eu. E assim eu me sentia fazendo todo aquele gestual, mostrando saídas de emergência, uso de máscaras de oxigênio e colete salva-vidas. Nós sabíamos cativar a atenção dos passageiros. Ganhamos ingressos para assistir à estreia do filme Manaus. Grande Laurinho Corona. Por hoje é só. Fique bem, fique em casa.